Muito bem, nesse espaço do economia e desenvolvimento, Vilmar, nós temos que ir devagar, né? Não podemos acelerar demais, né? Exatamente, porque senão o radar nos pega. Não, o radar nos pega. Nós dizemos isso aí porque estamos recebendo aqui o Diego Marques, que é coordenador da equipe de educação para o trânsito da empresa pública, né? Porto-Alegrense de Transportes e Circulação. Empresa Pública de Transporte e Circulação. Aí, nossa EPTC. Prazer, Diego. Prazer. Aqui, né? A EPTC que faz um belo trabalho, é muito criticada, tem muito ranço em relação à EPTC, mas, na verdade, ela está trabalhando para que as pessoas comecem a entender um pouquinho mais o trabalho que se realiza, que visa justamente ter uma sociedade mais tranquila, mais ordeira e respeitadora das leis, sobretudo das leis do trânsito. E aqui está o Gerry Valiente. Prazer em tê-lo, Gerry. Prazer é nosso. Qual é a tua função lá na EPTC? Assessor institucional da empresa. Olha que institucional não é fácil, né? É poderoso, não é? Né? E o Gerry está chegando, todas, né? E o Gerry está chegando há pouco tempo, né, Gerry, na EPTC? Faz quanto tempo tu estás lá? Fazem 2 anos que a gente está 2 anos, esse trabalho junto com a coordenação lá de educação. É um grande prazer, né? Claro. É um grande aprendizado. E um desafio, né? Um desafio muito grande. Vou aproveitar a presença de vocês aqui, depois o Vilmar vai fazer aí as perguntas mais específicas, né, que ele conhece muito dessa área. Mas, na verdade, assim, quando eu comecei a falar isso, na verdade, a EPTC, ela realiza um belíssimo trabalho em Porto Alegre. Só que nós temos que entender muitas coisas, porque nós enquanto motoristas, nós achamos que nós podemos tudo. Nós podemos fazer isso, fazer aquilo e tal, mas nós sabemos que temos que também nos submeter às leis, para que haja ordenação, para que haja um convívio. A convivência no espaço público é fundamental, e sobretudo no trânsito. Hoje nós temos bicicleta, temos aquelas, como é que chama agora? Os patinetes. Patinetes, quer dizer, as pessoas andando, tudo isso precisa ser bem coordenado. É necessário tirar um pouquinho desse ranço contra a EPTC, né? Exatamente. Eu vou até ter a coragem de discordar um pouquinho que esse ranço até melhorou muito, porque eu sou um pouquinho mais velho na EPTC. Já eu tenho foi muito 20 mais, anos, né? eu tenho 20 anos de casa. Eu acompanhei e acompanho atualmente a EPTC, então no começo foi muito pior. Né? Hoje em dia, eu acho que a prova disso é a nossa presença aqui em programas que têm uma qualificação como esse programa, que nos recebem de portas abertas e nos dão a oportunidade de estar falando sobre o nosso trabalho, né? No caso nosso, a educação para o trânsito, que ela é um dos pilares fundamentais para se ter qualificação e proteção à vida na cidade. Exemplificando, no ano de 99, por exemplo, um ano depois da fundação da EPTC, tínhamos 199 mortos na cidade. Fechamos o ano passado com um número de 75. Então, essa é uma diferença gritante, mesmo não podemos comemorar esse número. Com o aumento da população, com o aumento dos automóveis, com o aumento das alternativas de trânsito, tudo isso. Né? E uma coisa fundamental de se falar é que as maiores vítimas hoje do trânsito, de forma técnica, avaliada por um grupo de estudo, que é o Vida no Trânsito, que é composto pela Brigada Militar, pelo Detran, pela EPTC, pela Saúde, são os idosos por atropelamento. Né? Então, a gente tem campanhas específicas para esse público, assim como os motociclistas. Então, muitas vezes no imaginário das pessoas, acham que são pessoas dentro de veículos que morrem no perímetro urbano, e não é uma verdade. É a minoria das pessoas que morrem dentro dos carros. São os pedestres que estão lá, fazem uma travessia, muitas vezes num local inadequado, o motorista que está acima da velocidade, e aí vem aquela máxima, por que a EPTC não autoriza uma velocidade acima de 60 km por hora na cidade? Por uma questão arrecadatória, muitas vezes? Não, por uma questão técnica. Se permitirmos uma velocidade acima de 60 km, estaremos dizendo o quê? Que o índice de sobrevida do pedestre será de no máximo 10%. É fatal o atropelamento se ele acontecer acima de 60 km. Então, temos que ter mecanismos de coerção. O radar móvel, ele serve para quê? Para fazer com que haja um registro e haja um desestímulo desse motorista de correr, né, de andar acima da velocidade. Eu sou um dos poucos jornalistas que defendem, por exemplo, esse radar móvel, muitas vezes até escondido numa árvore. Sabe por quê? Pelo seguinte, quando tu vai fazer a tua carteira de habilitação, tu faz um curso e sabe o seguinte, se tu fizer uma transgressão, há um desrespeito, um direito, né, do que é teu, mas de um dever de cumprir a lei, corresponde uma penalização. Ora, se eu sei disso, se eu sou informado disso, eu não preciso que esteja um guarda de trânsito lá, eu não preciso que tenha para me dizer que eu tenho que andar na velocidade certa. Então, eu defendo isso, porque tem muita gente que só respeita
o trânsito, a lei de trânsito, quando tem um guarda da IPTC ou quando tem uma sinaleira. Fora dali não respeita, então não adianta, quer dizer, essa questão tem que estar introjetada dentro de nós. Eu sou um cara que muito Caxias nessa coisa, eu respeito e defendo que eles façam isso escondido, porque as pessoas sabem que elas não podem transgredir. Então, isso aí é a mesma coisa que a lei, quer dizer, tu só vai obedecer à lei se tiver um juiz lá exercendo a fiscalização. Pô, pelo amor de Deus, isso é brincadeira. Eu acho que essa questão, a consciência de que eu tenho que obedecer à lei de trânsito, tem que estar dentro de mim. E eu é que tenho que agir dessa maneira. Aliás, nós não precisávamos, se fosse levar assim a ferro a coisa, nós não precisávamos nem de guarda de trânsito, bastava sinais. Teria que aí não precisava guarda de trânsito. Precisa de guarda por quê? Porque nós transgredimos demais. Perfeito. Porque a sinalização ela tem que estar presente e ela tem que ser ostensiva. Isso sim, isso a gente tem que cobrar, claro, não é, do órgão executivo de trânsito que tenha a sinalização adequada, como a gente vê nos países que a gente viaja aí para fora, né? E achamos bonito, né? Não, é lindo, porque é bem sinalizado, as vias têm a sinalização horizontal, tem a sinalização vertical. Quer dizer, além da sinalização ser informativa, no que diz respeito aos locais onde tu vai te dirigir, para não ter aquela titubear na hora de tomar a decisão, para que lado eu vou ir, não é? Se eu vou para a direita, se eu sigo, se eu vou para a esquerda, enfim, não é? Tem a regra, a sinalização de trânsito. A velocidade da via, a via que é de mão única, a via que é de mão dupla, enfim. Diego, uma pergunta rápida. Quantas pessoas hoje tem na equipe de educação para o trânsito e quantos são agentes e quantos não são agentes? Só para ilustrar um pouco para o telespectador, a educação para o trânsito ela acontece na IPTC desde sua criação. Desde o ano de 98, iniciou os primeiros movimentos de educação na IPTC. No início, claro, era um grupo muito pequeno, eram 2 a 3 pessoas que exerciam atividades de fiscalização e educação. O tempo foi passando e hoje a gente tem uma construção efetiva de uma coordenação que trabalha somente com projetos educativos. São 15 agentes de trânsito que trabalham efetivamente com educação, sendo um grupo de 20 pessoas que estruturam tendo uma casa de educação para o trânsito, onde são oferecidos cursos para a população em várias áreas do conhecimento. E eu acho que um dos diferenciais é que a gente atende todos os públicos, e principalmente as escolas. Isso que eu ia perguntar, Diego, como é que está esse trabalho? Uma pergunta para ti das escolas, uma pergunta para o GR em relação ao Centro de Formação de Condutores, tá? Como é que está esse trabalho nas escolas e nos centros de formação de condutores? Só ilustrando um pouco das escolas, assim, quando a gente começou lá em 99, a gente seguia aquele modelo que a Brigada Militar havia passado, e eu acho que todos aqui na bancada passaram por ele, que era o brigadiano nosso lá, o policial militar, entrando lá na turma, dando uma palestra e não voltando mais, não porque ele não queria. Só para aqueles que são mais jovens, antes da IPTC, quem cuidava do trânsito era a Brigada Militar. Né? Nós aqui, né, exatamente. Nós fomos muitas vezes atendidos pelos brigadianos, que eles tinham uma forma mais assim... Às vezes, uma vez eu levei uma bronca, porque eu coloquei a moto em cima da calçada e levei uma baita bronca de um brigadiano. Antes da IPTC. Tu sempre leva bronca, né, Tiago? E quando nós iniciamos na IPTC, diziam que saudade da brigada. É verdade. Né? Então, eles iam lá, faziam a parte de educação para o trânsito. Alguns destacamentos ainda o fazem de uma forma brilhante, eles continuam fazendo, mas em Porto Alegre aqui eu acho que não conseguem, devido a toda uma estrutura, né, que exige a segurança pública hoje cada vez mais. Eles não têm esse tempo e se eu desconhecer, peço até perdão, se ainda tiver algum trabalho efetivo aí da Brigada nessa área. Mas eu passei por essa formação lá no ensino fundamental, em que o brigadiano ia lá, dava uma palestra de educação do trânsito e não voltava mais. Então a gente começou fazendo isso também, repetindo esse modelo. E aí a gente começou a pensar, como é que a gente pode qualificar isso? Aí se começou a fazer o quê? Trabalhar o professor. O professor era capacitado e a partir daí começava a trabalhar com a sua turma. E hoje o que a gente está trabalhando com a escola, com a comunidade escolar. Quando uma escola nos chama, o professor nos chama, a gente leva lá o quê? Um técnico da área de engenharia, porque a demanda das escolas geralmente pedem o quê? Vocês têm que botar uma faixa de segurança, exatamente, vocês têm que mudar uma placa aqui na frente, porque fila dupla, recorrente aqui na frente,
vai gerar um problema de mobilidade. Daí nós, não, mas não é com a gente, é com a engenharia. Não, a gente é um órgão que gera mobilidade. Então, a gente tem que dar esse retorno para a comunidade escolar. A gente tem que conversar com os pais. Então, hoje a gente conversa com os pais, a gente leva a engenharia e a gente oferece a educação para o trânsito, capacita os professores. Então, é o projeto Escola Amiga da EPTC. Após todas essas ações com a comunidade escolar, essa escola é certificada. Então, há uma qualificação de proteção àquela comunidade escolar. Essa escola, quando tu fala, é a escola primeiro grau? Independe da série, a gente atende. Tá. E muitas vezes é um professor que nos chama lá e a gente fala para ele, olha só, sugere para a tua coordenação pedagógica, fala com a direção, vamos lá e vamos ampliar claro. esse projeto para toda a rede. Tem muitas redes de escolas que nos chamam. Então, a gente está com um projeto bem qualificado. Eu acredito muito que a transformação vem das crianças da juventude. Acredito muito nisso, porque nós já temos os nossos vícios, né? A gente se adequa, a gente tá, mas não adianta. Nós temos que ter a transformação, assim como houve na ecologia, né, Silvio? Que como é que a ecologia se transformou? Pelas crianças, nas escolas. Por isso que eu indiquei essa pergunta. E o movimento começou aqui, né? Eu me lembro muito bem daquele camarada que subiu na Lutzenberger. Não, que subiu lá claro, a partir do Lutzenberger, mas que subiu lá na árvore, na URGS ali. Eu estava lá, inclusive. Em 71, se não me engano. Foi o Juarez Terrada Franceschi que eu falei com ele ontem. Exatamente. Então ele subiu lá na árvore, eu me lembro que eu estava ali, aí a brigada chegou, cercou e tal, e estavam querendo fazer ele descer, ele fez aquele protesto todo. Depois ele desceu, foi preso, foi da delegacia, enfim. Mas ali, só para dizer para vocês que são mais jovens que nós, né? Ali nasceu o movimento de defesa do meio ambiente, a ecologia, o movimento ecológico institucional, da área institucional, surgiu ali. Naquela árvore, está aí na frente da Faculdade de Engenharia em João Pessoa. Tem uma parada de ônibus, era aquela árvore ali que... E não derrubaram a árvore. Não derrubaram. Aquilo ali se tornou o símbolo do movimento brasileiro de defesa do meio ambiente. E antes da gente passar para o Jerry aqui a questão dos CFCs, que a gente tem um trabalho também forte junto aos CFCs, eu só gostaria de ilustrar o que o Vilmar acabou de falar sobre as crianças e o efeito que tem positivo dos relatos das direções de escolas e dos professores. Quando a gente inicia um trabalho numa escola, muitas vezes as diretoras e professoras vêm nos falar, olha só, aqui na turma agora a gente recebeu dos pais que estão cobrando. Mas eu tenho que começar a usar o cinto, porque ele está dizendo que a professora dele está falando para usar o cinto, eu não posso mais falar no celular, eu não posso mais... Então, as crianças são os fiscais ali dentro do carro e o pai muitas vezes muda a consciência e deixa de cometer aquela infração e colocar em risco a família devido à criança. Isso vai acontecer com o meu neto. O meu genro é meio que indisciplinado do trânsito e tal. Eu andava correndo muito e ele chegou assim, ó pai, eu aprendi lá na escola, tem que ser assim, assim, assado. E ele acabou mudando, né? Parabéns, esse é um trabalho maravilhoso que vocês fazem. Isso para nós é muito recompensador. Né? E o CFCs, já? É um projeto maravilhoso, né? E ele tem essa premissa aí de começar já com a base. Qual é a nossa base no CFCs, né? A juventude. É o primeiro condutor, é aquele que está tirando a primeira habilitação. Sem vício provisória. Nenhum, né? Sem vício nenhum. Mesmo assim, a gente aborda sempre a questão comportamental dele, a questão comportamental social, porque tu acaba levando esse comportamento ao trânsito, né? Então, nós abordamos ali de uma maneira bem tranquila, né? Descontraída, até diria eu. Nós abordamos esse tema de como nós nos educarmos no trânsito, né? A gente faz uma analogia da vida, de que nós somos educados desde que nascemos. E por que não façamos o uso dessa educação no trânsito, né? Qual é o motivo que a gente não faz o uso dessa educação no trânsito? Jerry, mais uma coisa importante também é o seguinte, que quando as crianças recebem eles, que vão lá levar a educação, que vão se tornar de maneira simpática, mostrar para eles que estão ali para defendê-los, isso, de certa maneira, quebra essa questão do ranço, né, que já vem daquela coisa. Sim. A criança vê o agente de trânsito como um aliado, e não como um inimigo. Exato, e é interessante no processo do CFC que muitas pessoas que estão ali estão em processo também de suspensão do direito de dirigir, e que é ocasionado, que ocasiona a reciclagem, que é ocasionado muitas vezes por excesso de pontos provenientes de infrações. Claro. E as infrações muitas vezes são registradas por agentes, e os agentes somos nós.
e nós estamos indo lá naquela turma e sendo bem recebidos. Né? O pessoal interage de uma forma muito respeitosa, o pessoal tem dúvidas, esclarece dúvidas e a gente consegue ver plenamente que muitas pessoas conseguem entender que o papel do agente lá na ponta não é o bicho-papão, ele não está ali para arrecadar, ele está ali para registrar aquilo que ele vê, até porque legalmente ele não pode prevaricar, ele tem que registrar aquela notificação. Ele não é um carrasco. Exatamente, e a maioria é automulta. O pessoal passa no controlador realmente que está ali, está bem sinalizado, está bem clara a sinalização e acaba excedendo a pontuação e tem que acabar entrando na turma. Eu levei uma vez multa por causa do celular, até porque era questão de doença, tá? Mas isso não vem ao caso. E eu estava esperando uma ligação e tive que atender, e fui multado. Nunca mais, o telefone até eu desligo quando vou no carro. Tem muita gente que me liga e diz, tu não atende? Não, eu estava no trânsito, não atendo. Então, é um hábito. tu tem que quebrar essa coisa, né? Exatamente. Então... Até porque a gente não tinha celular antes e não tinha problema nenhum, né? A gente andava com tranquilidade. Mas eu queria perguntar para vocês também, em relação a esse trabalho, como é que vocês fazem uma categoria que é realmente, não vou dizer problema, porque não é problema, até porque eu também tenho moto e ando de moto, tá? Mas é crítica no trânsito, em função de alguns exageros, de algumas imprudências. Como é que vocês estão trabalhando com os motociclistas, com os motoqueiros? Sim, os motociclistas para nós são prioridade nas ações, até devido à vulnerabilidade. A gente sabe o quanto há registros de envolvimento e não só em acidentes fatais, né? Em acidentes que deixam sequelas e vítimas. Então a gente tenta trazê-los para junto da IPTC e quebrar esse preconceito muitas vezes que existe por parte dos motociclistas quanto aos agentes. É importante a gente quebrar esse paradigma e quebrar esse preconceito. Quanto mais a gente conseguir trazê-los para junto da gente, a gente é melhor, é mais qualificado. O ano passado realizamos um passeio motociclístico onde colocamos muitos grupos de moto. Quando tiver de novo, me convida. Claro, com certeza. Então, a gente fez um passeio na cidade em que vieram muitos grupos e esses grupos tornam-se multiplicadores da ideia de proteção. Então, a gente chama os sindicatos, a gente chama grupos, a gente chama todas as pessoas envolvidas da área, empresas que trabalham também com a venda de equipamentos de proteção, o que é de extrema importância serem nossos aliados. O Sindimotos o presidente ainda é o Ferreira, o Sindimotos? Tem sido parceiro também? Todos os órgãos de classe são convidados pela IPTC, sem distinção. Nós enviamos convites eletrônicos, nós vamos de forma presencial para todas as entidades vinculadas à categoria moto. Porque o maior exagero, desculpa interromper, mas o maior exagero que a gente nota são os entregadores, são os motoboys, entregadores de tudo, não é só pizza, entregadores de tudo. Porque hoje tem empresas que tem o plantel ali até os aplicativos exatamente, de motociclistas, para entregarem o que a gente precisar, documentos, pacotes com algum tipo de objeto, enfim. Né? E esse pessoal está sempre sob pressão. E a pressão, que é uma coisa que eu tenho observado, a pressão vem de três lados. Vem de quem pede, que é urgência para receber. Tá? Então tem a sua parte de culpa também. Do motoqueiro que tem que entregar o maior número de coisas, dá para ver o dinheirinho, né, render no fim do dia. Né? E do próprio lá, o patrão, enfim, que exige, né, que a empresa dele seja, né, a mais eficaz. Então são 3 pontos, né? Vocês têm trabalhado isso também. Olha como é importante essa fala para a gente conseguir qualificar o dado. Pela parte lógica, para o senso comum, o que o pessoal pensa? Já que todos esses fatores de risco são uma verdade, são eles os que mais morrem na cidade. E não são. E não são. Tecnicamente falando, devido ao estudo do projeto Vida no Trânsito, a gente conseguiu traçar um diagnóstico. E esse diagnóstico prova o quê? Que os que mais se envolvem nos acidentes fatais são não habilitados, jovens e moradores e em comunidades de periferia da cidade. Aliás, teve um acidente gravíssimo com 6 pessoas mortas, aparentemente causado por um não habilitado, lá por Soledade. Lá foi Caxias, agora Caxias foram 5 acidentes, a maioria não habilitado. E ainda tem muita gente sem habilitação dirigindo. Tem, e principalmente na categoria moto, né? Porque o pessoal acaba adquirindo aquela moto que eles chamam andar até perder, que significa o quê? Uma moto que está cheia de multas, que ela é comercializada por um valor extremamente abaixo do mercado
esse esse cidadão compra essa moto e não é habilitado, e a partir daí ele comete N infrações, porque certamente ele não vai pagar, né? Ele não vai legalizar nunca essa moto, e esse cidadão acaba sendo a vítima fatal. Né? Ele não é o profissional. Eu não estou dizendo que os profissionais não se envolvam em acidentes que possam gerar lesões graves, gravíssimas, mas eles não são os que morrem mais no trânsito. São, sim, essas pessoas, muitas vezes nos deslocamentos para o trabalho. Né? São pessoas, pelo horário, a gente consegue mapear, no deslocamento casa, trabalho, casa, sem habilitação, jovem. Diego, eu vou te fazer uma pergunta aqui, nós estamos encaminhando no final da entrevista, e até eu quero combinar contigo, Vilmar, trazer eles uma vez por mês, que esse assunto que é da IPTC é fundamental, porque quem é que não está envolvido no trânsito, quem é que não quer saber, esclarecer algumas coisas, como eu vou pedir agora um esclarecimento para ele, em relação à motocicleta. Esse cara tem uma motocicleta, parece um automóvel, né? Então, se ele estacionar no lugar de um automóvel, não tem problema, mas, digamos assim, eu pego a minha motocicleta, de 125, seja lá o que for, e estaciono num lugar na rua que é para automóvel. Ele pode estacionar ali ou ele vai ser multado porque ali não é moto e é automóvel? Pergunto isso porque está muito... É muito comum aqui no Menino Deus o cara botar uma moto no meio onde tem um estacionamento para automóvel e tendo logo ali um estacionamento para moto. Na verdade, ele é um veículo automotor, então ele tem o direito de estacionar ali. A minha dúvida é que, como é para automóvel, não pode ser moto, porque moto tem sempre aquelas... É que os estacionamentos destinados a motociclista, eles são regulamentados para isso. Sim. Os de veículo automotor não necessariamente está escrito para veículos automotores, veículo. Ele pode porque é veículo automotor. Aí, se tivesse a regulamentação somente para veículos... Na área azul, não. Na área azul não pode. Não. Motocicleta na área azul com essa ressalva. Porque pela lei municipal, aí não. Porque o espaço destinado às motos não é pago. Isso, exatamente. Na área azul não pode estacionar moto, de jeito nenhum. Então tá. Olha aqui, muito obrigado pela presença de vocês. Vamos combinando também, mais uma vez por mês, trazer o pessoal aqui, porque realmente são assuntos importantes, né? Que eu tenho certeza que vocês gostaram do esclarecimento deles aí, e até para desmistificar um pouquinho, tirar um pouco do preconceito que se tem com o guarda da IPTC, porque ele está ali para ajudar. Tem erros, como falhas humanas, isso acontecem. Né? E até porque nós vivemos uma sociedade que todo mundo tem seus direitos, só quer direitos e não quer dever. Então, isso é uma coisa importante. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Tá? Obrigado, né, Vilmar? Foi muito bom. Muito obrigado. Um rápido intervalo, nossa Economia e Desenvolvimento volta já já.